No seu assento. Aleluia. Feche os seus olhos, eu gostaria de fazer uma oração. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o teu nome. Espírito Santo, nós estamos diante da sua palavra, Senhor. Sabemos o poder que a tua palavra tem, ela que salva, ela que cura, ela que nos liberta, Senhor. O Senhor trabalha, Senhor, através dela em nossas vidas, nos convencendo das nossas más práticas. Neste momento eu te peço, Espírito Santo, se existe porventura algo que agrada os nossos ouvidos, para entender aquilo que o Senhor tem a falar conosco, caia por terra agora, Senhor, pelo poder que é o teu nome. Se existe, Senhor, algo que tenta roubar aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, Senhor, caia por terra agora, Senhor. Que a gente saia daqui entendendo e compreendendo a direção que o Senhor tem a dar para nós nesta noite, Senhor. Continua falando com a tua igreja, Pai. Continua falando conosco, porque nós ansiamos por ouvir a sua voz. O que seria de nós se não fosse a tua direção? O que seria de nós se não fosse a tua palavra, Senhor? Onde estaríamos se não fossem os teus direcionamentos? Onde estaríamos se não fosse a tua voz que nos guia, Senhor? E que nessa noite não seja diferente, Pai. Que a gente tenha os nossos ouvidos voltados para aquilo que o Senhor tem a falar. Fala com a tua igreja, independente da maneira que o Senhor deseja falar, Senhor. Bom seria se a gente escutasse aquilo que a gente veio ouvir, mas nós sabemos que isso não está, Pai querido, sobre nós, é sobre ti, é sobre o que o Senhor deseja. O Senhor fala com a tua igreja da maneira que o Senhor quer. O Senhor fala, Senhor, com a necessidade da sua igreja. É o que eu te peço, Senhor. Se existe algum demônio que impede, Senhor, esta pessoa de ser alcançada pela tua palavra, caia por terra agora, pelo poder que é no teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode se sentar. Você pode se sentar, aleluia. Aleluia. Olhe para o irmão que está do seu lado. Antes de eu pregar, diga para ele assim: se você não der glória durante a mensagem, todos os meus boletos vão passar para o seu nome. Aleluia. É brincadeira. É só para descontrair, mas fique à vontade para glorificar a Deus. Aleluia. Queridos, acredito que todos há de concordar que Jesus foi o maior pregador que pisou nessa terra. Não houve ninguém antes como Jesus. E nunca haverá ninguém após como Jesus. Jesus foi o maior pregador que pisou nessa terra. Ninguém nunca pregou como Jesus pregou. Ninguém nunca alcançou as pessoas através da palavra que nem Jesus alcançava. Muito por conta das estratégias que Jesus tinha. Jesus ele se utilizava das parábolas para pregar uma mensagem com algum intuito. Jesus contou cerca de 40 parábolas no tempo que ele esteve nessa terra com o seu ministério ativo. A verdade é que ele, sendo o maior pregador, ele tinha um único interesse. O interesse de Jesus quando ele pregava não era com que as pessoas ou os seus ouvintes eles gritassem. Jesus não tinha interesse que os seus ouvintes saltassem quando ele estava pregando. O interesse que Jesus tinha em pregar a palavra era que os seus ouvintes compreendessem aquilo que ele estava falando. Todo pregador que se preze tem que ter isso em mente. O entendimento do seu público é o maior. Se o pregador prega e o público entende, o pregador foi bem. Se o pregador prega, o público pula, roda, grita, mas não entende, então eu digo que o pregador foi mal. O intuito de Jesus sempre foi que os seus ouvintes compreendessem aquilo que ele estava pregando. Por isso ele se utilizava das parábolas. Muitos acham que as parábolas eram histórias criadas na mente de Jesus. Não é. Não que ele não tinha capacidade para desenvolver uma história em sua mente.
ele tinha capacidade acima da média. Mas as parábolas que Jesus se utilizava eram histórias que a maioria dos seus ouvintes já tinham ouvido. A parábola era uma história comum, contada de pai para filho, de avô para neto. Era comum na casa de um judeu eles reunirem as suas famílias ali sentados e começarem a contar essas parábolas. Então Jesus ele se utilizava dessas histórias que o povo já conhecia para alcançar o entendimento do povo. Repito, Jesus foi e sempre será o maior pregador que já pisou nessa terra. Quando Jesus estava pregando, as pessoas não levantavam no meio do sermão para irem ao banheiro, como hoje acontece. Quando Jesus estava pregando, as pessoas não levantavam as suas mãos, acenando para os obreiros, pedindo água, como hoje acontece. Eu não estou dizendo que elas não sentiam vontade de ir no banheiro. Elas simplesmente seguravam a sua vontade para poder prestar atenção nas palavras do Mestre Jesus. De tal maneira que ele pregava, de tão lindo que era ouvir Jesus pregar. Ele se utilizava das parábolas para alcançar o entendimento do povo. Todos nós sabemos, ou pelo menos a maioria de nós sabe, que Jesus, ele viveu 33 anos nesta terra. Porém, o seu ministério ativo começou com 30 anos. Foi com 30 anos que Jesus começou a fazer milagres. Foi com 30 anos que Jesus começou a pregar as parábolas, as palavras. Foi com 30 anos que Jesus iniciou o seu ministério. Jesus tinha uma grande missão nesta terra. A missão de Jesus era trazer o reino dos céus para a terra. E ele teve apenas 3 anos para executar essa missão. Julgo eu, uma missão muito difícil. Em 3 anos Jesus tinha que falar sobre diversos assuntos. Em 3 anos Jesus tinha que aplicar diversos assuntos ao seu público. Jesus tinha que falar de céu, mas também tinha que falar do inferno. Jesus tinha que falar dos anjos, mas também tinha que falar dos demônios. Jesus tinha que falar da vida, mas também precisava falar da morte. E ele tinha apenas 3 anos para abordar todos esses assuntos. Então Jesus, na sua mente que ninguém pode compreender, ele começa a pegar sobre parábolas, porque, como eu já disse, eram histórias que todo mundo conhecia. Assim, quando ele começasse a contar, as pessoas já saberiam daquilo que ele estava fazendo. Para falar do reino dos céus, Jesus contava uma parábola, para que assim o povo conseguisse entender. Para falar sobre alicerce espiritual, por exemplo, Jesus contava uma parábola de casa na rocha e casa na areia, porque disso o povo entende. Para falar sobre a fé, se Jesus começa a falar sobre fé de uma hora para outra, talvez o pessoal não ia entender, talvez o seu público não ia compreender. Então ele começa a contar a parábola de um grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas quando plantada, quando aplicada, ela torna a maior das hortaliças. Quando Jesus queria falar sobre o dever de amar o próximo, de ajudar o próximo, Jesus contava a parábola de um bom samaritano. E por esse samaritano, por este homem caído na beira da estrada, passou o sacerdote, fingiu que não viu, passou o levita, fingiu que não viu, mas um homem sem nome, mas que nós conhecemos o caráter dele que é bom, ele ajudou este homem. Para falar sobre possessão demoníaca, por exemplo, pastor Jean, Jesus contava a parábola de uma casa que estava limpa, varrida, organizada, porém vazia, e vem 7 demônios, vem um com mais 7 e fazem a festa, uma arruaça nesta casa, porque assim o povo entendia. Para falar sobre o dever de orar com insistência, Jesus contou a parábola de uma mulher que batia todos os dias na porta de um rico, dizendo: cura a minha causa, porque disso o povo entende. Realmente Jesus foi o maior pregador que pregou nessa terra, o maior pregador que passou nessa terra, porque quando ele pregava, as pessoas
pessoas compreendiam. Quando ele pregava, as pessoas não tinham dúvida do que ele estava falando. E eu te digo nesta noite, irmãos, eu não sei se eu sou o melhor pregador que você já viu pregar, mas eu tenho certeza que nesta noite você vai sair daqui compreendendo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração para mim passar para vocês. Eu não sei se você vai pular, mas eu tenho certeza que você vai entender. Eu não sei se você vai rodar no meio da mensagem, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui entendendo a direção que Jesus tem para mim e para você nesta noite. Observe comigo o capítulo 15 de Lucas, um dos capítulos mais ricos da Bíblia. Jesus vai contar 3 parábolas neste capítulo. São 3 parábolas que têm as suas diferenças e as suas semelhanças. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. E a parábola da ovelha perdida vai começar dizendo que tinha um pastor que tinha 100 ovelhas. E uma dessas ovelhas se perdeu. O pastor guardou as 99 no aprisco no deserto e foi atrás da que havia se perdido. A segunda parábola é a parábola que nós lemos, que conta a história de uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perde uma das suas dracmas. Ela acende a casa, varre a casa e procura até encontrar a dracma. E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo. Todos nós conhecemos, talvez a do filho pródigo seja mais conhecida dentre as 3 parábolas. E começa dizendo que tinha um pai. Este pai tinha 2 filhos e um dos filhos decidiu pegar aquilo que era dele por direito e ir embora. Eu preciso que você preste atenção comigo na semelhança e nas diferenças entre estas parábolas. Perceba que vai mudando o ambiente. O primeiro ambiente é o deserto. O segundo ambiente é uma casa. Já o terceiro ambiente é a casa de um pai. Na primeira parábola, a ovelha se perdeu. Nós não podemos colocar a culpa no pastor, porque todos nós sabemos que a ovelha tem que andar junto com a ovelha. A ovelha tem que seguir o seu pastor. A segunda parábola, a culpa aqui é da mulher, porque a moeda é um objeto inanimado e o dever é da mulher guardar a moeda. Já a terceira parábola, que é do filho pródigo, nós vamos ver que o ambiente é a casa do pai. E na casa do pai, quem toma a decisão de ir embora é o próprio filho que decidiu ir. Ele não se perdeu, ele decidiu ir embora. Ele não tropeçou no meio do caminho, ele simplesmente decidiu pegar aquilo que era dele e ir embora. Agora eu preciso aplicar isso aqui de uma maneira matemática. Preste atenção. A primeira parábola, o pastor tinha 10, perdeu uma, ele perdeu 10%. A segunda parábola, a mulher tinha 10, perdeu uma, primeira parábola ele tinha 100, perdeu uma, perdeu 1%. A segunda parábola tinha 10, perdeu uma, perdeu 10%. A terceira parábola ele tinha 2, perdeu 1, perdeu 50%. Perceba que as percas, ela começa com 1%, depois ela aumenta para 10%. E depois ela aumenta por 50%, porque é assim que as perdas começam na minha e na sua vida. Ninguém começa perdendo tudo de uma hora para outra. As perdas começam pequenas, e se nós não fecharmos as brechas, elas vão aumentando, vão crescendo, vão aumentando, vão crescendo. Então eu vim pregar para quem perdeu muito, mas eu também vim pregar para quem perdeu mais ou menos, se assim eu posso dizer. E também vim pregar para quem perdeu bastante neste ano. Mas a maior semelhança de todas essas parábolas, a que mais me comove é: todas as parábolas começam com percas. Repita isso comigo: todas as parábolas começam com percas. Isso eu preciso que você grave isso na sua cabeça. Todas as parábolas começam com percas, mas em compensação, todas elas terminam com restituição. Eu vim pregar isso para você nessa noite. Se você é igreja, levanta a tua mão, que eu estou sentindo de profetizar. Você pode ter começado o ano de 2024 perdendo, mas eu vim profetizar que ainda no final deste ano vai ter restituição daquilo que você perdeu. Aquilo que você
perdi só um, é só 1%, não tem problema. Aí daqui a pouco são 10%. Perdi só uma, é 10% daquilo que eu tinha, Rafael. Não tem problema. Daqui a pouco eram 2, foi um embora, e você perdeu 50%. E você ainda continua dizendo, não tem problema, sobrou 50%. Eu preciso te dizer, porque isso também tem que ficar gravado na sua mente. Todas as percas começam pequenas, e se nós não fecharmos as brechas, elas vão aumentando. Eu vou pregar isso aqui para você sem medo de errar. O adultério, ele não começa com um adultério, pastor. A realidade é que começa com uma curtida na foto no Facebook, com um comentário no Instagram, com uma indiretinha na igreja, e quando você vai ver, já caiu em adultério. Ninguém começa viciado no K9 ou na pedra, começa com um cigarro que é vendido nas esquinas, com a cerveja que é vendida em todo lugar, e quando você vai ver, o seu familiar já está na cachaça, já está nos bares, já está na cocaína, já está no crack, já está no K9. Então vamos tomar cuidado com as pequenas percas, porque elas evoluem e se tornam grandes percas. Temos que tomar cuidado com aquilo que é pequeno. A gente dá pouco valor para esses pecadinhos, e quando a gente vai ver, já tomaram proporção tão grande na nossa vida que a gente não tem mais controle. Toma cuidado. Eu preciso falar para você sobre esta mulher. É sobre ela que eu vim pregar nessa noite. Acompanhe comigo o texto, se é que sua Bíblia está aberta. Vai começar dizendo para a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura com diligência. Quando eu li isso daqui, eu fiz uma pergunta. Eu perguntei para o Espírito Santo: Senhor, o que nos faz perder coisas tão valiosas dentro de casa? Essa mulher não perdeu na rua, essa mulher não perdeu no trabalho, essa mulher perdeu algo de muito valor dentro de casa. Eu não sei se você sabe, mas as dracmas eram utilizadas como um adereço para casamento, como se alguém tivesse dado um pretendente, um noivo, deu para essa mulher essas dracmas. Essas dracmas eram utilizadas ou em um colar, ou numa espécie de tiara na cabeça da mulher. Essa mulher tinha 10, mas agora ela só tem 9. Ela tinha 10, mas ela perdeu uma no meio do caminho. Presta atenção nisso aqui, ela está dentro de casa. O que faz uma pessoa perder algo tão valioso dentro de casa? Eu gosto de perguntar para o Espírito Santo, porque ele responde, ele fala. E o Espírito Santo falou comigo: Rafael, nós perdemos coisas valiosas dentro de casa pelo nível de bagunça que a nossa casa se encontra. Já tentou procurar alguma coisa na casa bagunçada? Já tentou encontrar a chave numa casa bagunçada? Você não consegue encontrar aquilo que se perdeu. A bagunça é tão grande que o que era para estar no quarto está na sala, o que era para estar na sala está na cozinha, o que era para estar na cozinha está no banheiro. Isso aqui me confrontou muito, porque pode ser que quem olha de fora não sabe a bagunça que se encontra dentro. Pode ser que o lado de fora de casa esteja muito bonito, as paredes muito bem pintadas, o portão muito bonito, mas o interior uma bagunça. E toda bagunça vai me fazer perder. Toda bagunça vai me fazer ter prejuízos. É isso que acontece com essa mulher. A casa está uma bagunça e por isso perde. A intenção. Me ajuda, Deus. Me ajuda. Deus é quem fez perder. O Senhor mandou falar isso para alguém. Não foi o diabo. Eu
está falando, mas está falando com alguém. Não foi o diabo que fez você perder. Foi Deus. A nossa intenção é achar o que se perdeu. A intenção de Deus é que a gente arrume a bagunça. Então Ele faz a gente perder, porque Ele sabe, se Ele ter prejuízo, Ele arruma a casa. Deus não fez você perder para que você procure para encontrar. Deus fez você perder para você arrumar a bagunça que essa casa está. E pasmem no que eu vou falar. Pode ser que você nunca encontre, porque a intenção de Deus nunca foi fazer você achar. Era só você arrumar a casa. Era só você arrumar a bagunça. Era só você colocar as casas no lugar. Era só você organizar aquilo que estava fora do lugar. Eu estou pregando para pessoas aqui que começou o ano de 2024 perdendo. Perdeu em janeiro. Perdeu em fevereiro. Perdeu em março e está perdendo até hoje. E Deus me trouxe aqui hoje para dizer: arruma a casa, senão você vai perder mais. Arruma a casa, senão as perdas vão continuar. Coloca as coisas no lugar antes que você tenha mais prejuízo. Arruma a casa. Presta atenção na atitude dessa mulher. Acendeu uma candeia. A casa não está só bagunçada, pastor. A casa está em trevas, escura, sem iluminação. Tem que acender a luz. Tem que acender a luz. O problema da minha geração, dentre tantos, é que procura, mas procura no escuro. E quem procura aí no escuro, tropeça na bagunça. Quem procura no escuro, se enrola na bagunça. Quem procura no escuro, não enxerga a poeira no canto dos móveis. Acenda a luz dentro da sua casa, pelo amor de Deus. Você sabe onde está o interruptor, o Senhor manda eu te dizer. Você sabe como acender a luz. Eu vou pregar isso aqui. Naquela época não tinha luzes incandescentes, de LEDs ou fluorescentes, como a de hoje. Naquela época era lamparina, menorá. Tinha que colocar azeite e tacar fogo. Sabe o que falta na sua vida? Fogo. Fogo. Falta fogo dentro das nossas igrejas. Eu falo isso com o maior temor a este altar. O que falta é fogo. Temos teologia, mas falta fogo nas nossas mensagens. Temos voz bonita, mas falta fogo nos nossos louvores. Acende o fogo. Acende o fogo. O fogo ilumina. Davi já tinha dito, o salmista escreveu: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. O que falta dentro da tua casa é a luz. E a luz vem através do fogo. E o fogo e a luz são a palavra do Senhor. Acende a luz dentro da sua casa, pelo amor de Deus, antes que você perca mais. O Senhor não tem prazer em te fazer perder. Ele não tem prazer em te ver tendo prejuízos. Mas se tiver que fazer você perder, para você arrumar a bagunça, Ele faz. Se tiver que tirar aquilo que você mais ama, para poder arrumar a bagunça da sua casa, Ele faz. A gente procura, mas procura no escuro. A gente está até vasculhando, mas no escuro. Eu preciso te dizer, no escuro ninguém encontra nada. No escuro ninguém encontra aquilo que se procura. Eu vou falar. Eu vou pregar isso aqui sem medo de errar. O Senhor está dizendo para alguém aqui: jovem, não precisa procurar no Facebook. Está dentro de casa. Não precisa procurar no Instagram. Está dentro de casa. O Senhor está dizendo para alguma mulher aqui: não precisa procurar no TikTok. Está dentro de casa. Não precisa procurar na internet. Está dentro de casa. Homem, não precisa procurar na rua. Está dentro de casa que você perdeu. Você só precisa acender a luz.
Você só precisa iluminar o ambiente para você enxergar. Está dentro de casa. Não precisa procurar fora. Não precisa procurar lá fora. Deus já te disse. E Deus está falando de novo. Está dentro de casa. Por que está procurando fora aquilo que está dentro de casa? O problema é que quem procura muito fora encontra. Só que encontra aquilo que não é para você. Cuidado. Acendeu a luz. Varreu a casa. Quando ela acende a luz, ela encontra um objeto que não está escrito no texto, mas está dentro de casa. Rafael, que objeto é esse? A vassoura. O texto não cita vassoura, mas a gente sabe que tem uma vassoura dentro de casa. A pergunta é: quanto tempo que você não pega na vassoura? Quanto tempo que você não varre a sua casa? Quanto tempo que você não varre para fora aquilo que entrou com os ventos? Talvez a janela ficou aberta e foram tantos ventos, tantas tempestades que você enfrentou ao longo desses meses, que entrou coisas indevidas para dentro da sua casa. E o Senhor está dizendo: acende a luz. Acende a luz. Acende a luz. Acende a luz. Acende a luz que eu te mostro a vassoura. Acende a luz para varrer para fora. Tá, tem um detalhe. Essa mulher acendeu a candeia dentro de casa. Ela não acendeu a candeia na igreja. Ela acendeu a candeia dentro de casa. Não adianta vir para o culto apagado. Tem que vir para o culto aceso. Se acende dentro de casa, aqui você inflama. Acende dentro de casa, aqui o culto começa dentro da sua casa. O culto começa lá dentro. Na hora que você acorda, acende a candeia dentro de casa, que eu te mostro a vassoura. Pega essa vassoura. Varre toda a sujeira. Não é para varrer para debaixo do tapete. Não é para varrer para o cantinho. Varre para fora. Tem coisas aí dentro indevidas. Eu estou pregando para vocês o que o Espírito Santo pregou para mim, tá? Eu digo que a comida, antes de chegar no prato, passou pela panela. Eu sei o gosto disso aqui. Varre a casa. Não é para varrer debaixo do tapete. Vasculha. Pega os cantinhos. Limpa. O Senhor está falando para alguém aqui. Você faz quanto tempo que você não vasculha o histórico do celular do seu filho? Limpa. O histórico do notebook do seu filho. Faz quanto tempo que você não olha, mãe, esse tipo de coisa? Faz quanto tempo, pai, que a gente não vê o que o nosso filho anda vendo por aí? Limpa. Limpa antes que você perde ele. Limpa antes que ele se perca. Limpa antes que você perca ele. Limpa antes que você tenha prejuízos. Limpa a casa. Sabe aquele cômodo que ninguém tem acesso aí dentro? O Senhor tem. Sabe esse quarto? Todo mundo tem um quarto de bagunça, onde a gente vai colocando toda a tralha lá dentro, toda a bagunça lá dentro. Até você tem medo de abrir a porta. Mas o meu Deus não. Meu Deus desceu hoje aqui, falou: vou entrar nesse quarto de bagunça e vou colocar tudo para fora. Vou colocar tudo para fora porque está te fazendo mal. Está te causando ansiedade. Isso está te causando quase uma depressão. Eu vou colocar para fora. É tanta sujeira que você vem guardando, é tanta coisa que você engoliu ao torno desses anos. Tanta coisa que você foi colocando aí dentro, foi acumulando aí dentro do seu coração. E o Senhor está dizendo essa noite: coloca para fora hoje. Coloca para fora hoje. Coloca para fora hoje. Tira para fora, se for preciso, mova os móveis do lugar. Se for preciso, tira do lugar o sofá. Tira do lugar
mova, limpe a sua casa antes que você perca mais. O Senhor está dizendo para alguém aqui: chega de cultuar com 9 dracmas. Hoje é o culto que a gente vai encontrar a 10ª. Você está cultuando com 9 faz tempo. Faz tempo que você fala: tá bom, tem 9 ainda. Tá para cultuar com 9, o Senhor está dizendo: chega, eu não quero te ver incompleto, eu quero te ver completo. Chega de cultuar com 9 dracmas. O Senhor está dizendo para alguém aqui: nunca mais você vai entrar por essas portas com 9 dracmas. Hoje a gente vai encontrar o que você perdeu no meio do caminho. O Senhor está dizendo aqui: o Espírito Santo me ordena dizer, hoje a gente vai encontrar. Se eu tiver que bagunçar tudo para depois colocar tudo no lugar, eu vou bagunçar. Mas que a gente vai encontrar 10ª dracma, a gente vai encontrar. O Senhor está dizendo: lembra quando você tinha 10? Lembra quando você tinha 10? Você adorava no sofá. Você desligava a televisão para orar. Lembra quando você tinha 10? Você não passava o dia inteiro só olhando para cima no Facebook, no Instagram. Você me adorava. Lembra quando você tinha 10 dracmas? Que lavando a louça você falava comigo. Eu te escutava, falava com você. E você falava comigo de novo. Lembra quando você tinha 10 dracmas? Quando Jesus prega essa palavra, pastor Jean, para o povo que está ouvindo, ele está se dirigindo ao povo de Israel. Porque o povo que tinha aparência, mas tinha perdido algo importante. E o que eles tinham perdido, Rafael? A presença do Senhor. Os sacerdotes se vestiam de linho fino, mas não tinham presença. Os sacerdotes tinham altar, mas não tinham presença. Tinha santo do santo, tinha véu que separava o santo dos santos, mas não tinha a presença do Senhor. E Jesus prega essa palavra, falando diretamente para o povo de Israel: lembra quando você tinha a minha presença? Lembra quando você tinha 10 dracmas? Quando você tinha 10 dracmas, o menino com 5 pedras derrubava gigante. Já foi dito aqui hoje. Quando você tinha a minha presença, Sansão com uma queixada de jumento matava 10.000 homens. Lembra quando você tinha a minha presença? Eu abria caminho no meio do mar. Quando você tinha a minha presença, eu fazia a água jorrar da rocha. Quando você tinha a minha presença, você rodeava as muralhas e ela caía. Lembra quando você tinha a minha presença? Lembra quando você tinha a minha presensa? Um anjo matava 10.000 homens. Lembra quando você tinha a minha presença? Você não perdia tantas guerras que você perde hoje. Lembra quando você tinha a minha presença? Você começava um propósito e terminava. Hoje você fala: vou fazer um propósito e não consegue. Lembra quando você tinha a minha presença? Você conseguia jejuar. Hoje você não consegue acordar de manhã e ficar sem o seu café. Lembra quando você tinha a minha presença? Quando tinha a minha presença, você impunha as mãos, você orava, você falava em línguas. Lembra quando você tinha a minha presença? Lembra quando a igreja tinha a presença? As pessoas vinham para o culto com lenço. Elas saíam chorando na presença do Senhor. Hoje a gente tem tudo, mas parece que a gente vem perdendo a presença. Uma igreja gorda, confortável, sem a presença. Temos muito talento e pouca presença. E o Senhor está dizendo: hoje você vai encontrar a 10ª dracma. Você não vai sair daqui da maneira que você entrou. O inimigo, meu Deus, o inimigo, ele já até olha para você e fala: vai no culto com 9 e vai voltar com 9. Mas hoje Satanás mordeu a língua. Porque hoje você pode ter um culto aqui com 9, mas você vai sair daqui com 10. Você pode ter entrado aqui com 9 dracmas ou até menos, mas hoje você vai sair daqui com 10. Chega de casa bagunçada, chega de casa escura,
Chega de casa que não vê a vassoura há muito tempo. Hoje você vai sair daqui com 10 dracmas. Se coloque de pé. Foram tantas lutas, você engoliu tanta coisa, você se calou tanto, isso te fez mal. O Senhor está falando para alguém. Você foi guardando toda essa sujeira aí dentro, foi se tornando uma bagunça de sentimentos que você não consegue mais administrar. Olha, você está bem, daqui a pouco você está mal, e o Senhor está falando, foi consequência de toda a sujeira que você levou para dentro da sua casa, foi consequência de toda a sujeira que entrou aí dentro. Eu sei que a luta foi dura, foi tão difícil para você vencer essas guerras. Mas junto com as guerras entrou alguma sujeira aí dentro, algumas coisas que você colocou debaixo do tapete, você guardou nesse quarto escuro, ninguém tem acesso, nem o teu pastor sabe nesse quarto, nem o teu marido, nem a tua esposa sabe do que você guardou aí dentro, mas o meu Deus sabe. Ele está te dizendo: vem aqui para frente agora, vem aqui para frente agora, vem aqui para frente agora que eu vou limpar, vem aqui para frente, não tenha vergonha, é normal perder, é normal. Quem aqui nunca perdeu? Quem aqui nunca se encontrou com a casa bagunçada? Tem mais gente, tem mais gente. Tem mais alguém? Eu sei que tem mais alguém. Não tenha vergonha. O Senhor quer restituir. O Senhor quer restituir aquilo que foi perdido. Mas você tem que tomar uma atitude. Acenda a luz. Acenda a luz. Eu não sei se você está sentindo, mas esse altar tem fogo. Esse altar tem fogo. Esse altar tem fogo. É daqui que vai sair a luz que você precisa. É daqui que o Espírito Santo vai inflamar a sua candeia. E você vai chegar lá na sua casa onde há acesso. E qualquer demônio que estiver lá vai bater em retirada. Tem algo para acontecer aqui. Tem algo para acontecer aqui. Adora ele. Adora ele. Enquanto você adora, cadeias vão sendo quebradas. Enquanto você adora, ele está limpando a casa. Enquanto você adora, ele está varrendo o ambiente. Enquanto você adora, ele está fazendo, ele está visitando esses quartos escuros. Ele está visitando esse quarto de bagunça. Ele está tirando tudo aquilo que não pertence a você. Entrou, mas não é teu. Não pertence a você.
Jesus quer curar você. Você vai achar outra lágrima hoje. Irmã, não se preocupa com o que vão pensar ou falar, é você e Deus. É você e Deus.